Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. A denúncia caiu como uma bomba e a cada semana novas informações aumentam a desconfiança de que os Estados Unidos podem estar espionando o Brasil através de monitoramento de dados digitais. Na prática, isso significa que mensagens enviadas pela internet e até telefonemas podem estar sendo interceptados pelo Serviço Secreto Americano, sob a justificativa de combate ao terrorismo. Aqui no Brasil, a pergunta que muita gente se faz é por que o Brasil estaria sendo monitorado, já que as relações diplomáticas com os Estados Unidos são boas. E até hoje nunca houve nenhuma ocorrência que ligasse o nosso país a qualquer ato de terror. O assunto continua ainda cercado de muito mistério. No Panorama de hoje você vai ver. A entrevista de um ex-agente da CIA, o Serviço Secreto Americano, revelou detalhes de como eram feitas as espionagens. O governo dos Estados Unidos nega que esteja monitorando informações de brasileiros. E ainda, como nossas ações diante do computador podem ou não estar sendo vigiadas e com que interesses. Conosco aqui no estúdio o professor de Relações Internacionais Paulo Diniz e o professor especialista em segurança de redes Marcos Flávio Assunção, ambos do Centro Universitário UNA. Muito obrigado pela participação, Marcos. Muito obrigado, Paulo. Paulo, eu queria começar com você perguntando o seguinte. Bom, depois do famoso, atentado de 11 de setembro, parece que os Estados Unidos ficaram num certo temor e numa certa apreensão em relação ao combate ao terrorismo. E a partir daí uma série de medidas são tomadas, entre elas a justificativa de um monitoramento, justamente quase sempre sobre a justificativa de combate ao terrorismo. Isso é válido, isso é justificável, quer dizer, como invadir ou monitorar outros países sob essa justificativa? Como é que você vê essa questão aí dessas novas suspeitas agora, que não são tão novas, né? Isso parece que já vem de só a nova suspeita, mas o caso em si, casos como esse são relativamente comuns. Exatamente. Eu costumo dizer que o que tem variado não são tanto assim os fatos, mas sim a percepção que a gente tem deles e a leitura que a gente faz. O atentado nos Estados Unidos em 11 de setembro, ele foi um divisor de águas, nem tanto na forma como as coisas acontecem na política internacional, mas na forma como a gente tem visto isso. Ele encerrou uma fase, que foi praticamente a década de 90 quase toda, no qual se acreditava muito nas instituições, após o final da Guerra Fria, acreditava-se muito em uma solução jurídica para as coisas. Então foi uma leitura que nós passamos a ter de que as coisas tinham entrado no eixo, que as coisas estavam caminhando para uma organização mais fácil de se perceber. O atentado nos Estados Unidos deixou bem claro que não é bem assim, ou pelo menos que ainda falta muito tempo para se chegar nesse ponto, né? E, como você bem colocou, desses 12 anos para cá, a gente tem visto isso de uma maneira cada vez mais evidente, né? A desconfiança mútua entre os países, ela está ficando mais evidente, apesar de que ela sempre existiu. O papel das instituições internacionais para garantir a paz, ele é bem limitado, ele é bem relativo, depende muito da própria boa vontade dos países em querer seguir essas novas ordens, essas novas organizações. Então, isso está vindo à nu agora, mas na verdade isso sempre aconteceu. O panorama hoje, inclusive a questão da espionagem, ela é tão antiga quanto sempre foi, né? A questão é que agora ela está usando novos meios e está ficando bem mais eficiente sofisticada nisso, né? Também, né? Mas, na verdade, nós não temos muita novidade, não. Perfeito. Marcos, como é que tecnicamente isso é feito? Quer dizer, esse monitoramento de, vamos dizer assim, entre países ou aquela coisa que chega a informação para a gente, que é como se fosse uma central de inteligência americana, a gente imagina alguém numa sala, que nem nos filmes, né? Vendo tudo o que acontece aí em todas as partes do mundo. É assim mesmo? Tecnicamente, é fácil, é difícil monitorar tudo que a gente escreve, que a gente fala pelo computador? Olha, por incrível que pareça, é mais simples do que se parece. Ainda mais com uma agência como a NSA, que tem grandes recursos para poder investir. O que acontece? Grande parte do tráfego nosso
que vai e vem dos Estados Unidos, por exemplo, de backbones, que a gente fala, que são espinhas dorsais da parte de informática americanas, quando a gente acessa um Facebook, acessa a dados do Google, normalmente esses servidores mais famosos, perfeito. Eles estão lá nos estão Estados lá. Unidos. Então, o que acontece? Mesmo que eles monitorem lá, né, como esses serviços que nós estamos acessando estão lá, eles conseguem monitorar através do backbone de entrada deles. Eles pegam algumas companhias de telecomunicação, AT&T, outras, e roda ali o que a gente chama de um farejador. É uma técnica que eles rodam ali para analisar todos os metadados que estão entrando e saindo. E disso aí vem coisas do mundo inteiro, né? Todo mundo está acessando aquele serviço. O problema nessa questão toda é que foi, além deles fazerem isso no próprio território deles, né, que de certa forma, talvez algumas pessoas poderiam ter colocado, não, mas eles monitoraram só aqui, né, no território deles. Mas foi já mostrado por essas reportagens, até pelo próprio Snowden, que existia um ponto de monitoração remota em outros países. Eles fizeram parcerias, assim, de certa forma, secretas, para conseguir também ter a visão do tráfego de outros países. Então, tecnicamente, isso é possível, mas foi só através dessa coligação que eles fizeram. Perfeito. E onde é que o Brasil entra nessa história, Paulo? Porque monitorar a China, monitorar o Irã, saber o que o Paquistão lá está planejando um atentado, alguma coisa, mas no caso nosso específico do Brasil, que é um país com boas relações diplomáticas com os Estados Unidos. Olha, o Brasil ele sempre despertou interesse pela sua posição geográfica, pelo seu tamanho, até pelo fato dele ter uma estabilidade política bem considerável aqui no continente. Então ele sempre despertou interesse, né, dos americanos. Também pelo fato de a gente ter uma relação histórica muito próxima dos Estados Unidos. Desde que foi derrubada a monarquia, os Estados Unidos têm sido nosso maior parceiro comercial, econômico e, em certo sentido, até político. E considerando esse contexto geral de desconfiança entre as nações que sempre existiu, vale aquela máxima, né, de que você desconfia até da sua sombra, do seu amigo principalmente, né? O Brasil ele é visto aqui sempre foi visto aqui como um estabilizador da região. Então os americanos têm interesse sim em saber o que se passa aqui dentro, até no nosso contexto político interno, e também a questão econômica, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma certa separação, pelo menos na maneira como a gente trata o assunto, entre economia e política, negócios e política. A gente costuma deixar um pouco separado, apesar de que isso não acontece não é tão separado mesmo, né? Não é tão separado, tudo se envolve. Mas no primeiro momento, assim, a público a gente tenta manter separado. Para os americanos não existe. Isso para eles, negócios e política nacional e as empresas, isso é muito mais próximo. Então, o nosso crescimento econômico recente, eu andei vendo até que eles andaram tendo muito interesse na nossa questão do petróleo, onde a gente estava encontrando petróleo, as condições das nossas empresas em explorar esse petróleo. Então, existe o interesse também econômico deles monitorarem ali o nosso crescimento, o nosso posicionamento de uma maneira mais próxima, né? Então, o ambiente é mesmo dessa desconfiança que sempre existiu. Perfeito. É possível comprovar uma espionagem como essa, Marcos? Por exemplo, quer dizer, né, você explicou para a gente que as informações vão lá para os Estados Unidos e lá eles eventualmente podem monitorar, podem filtrar e tudo, com possibilidade dessas bases remotas que você coloca, mas tem como, por exemplo, o Brasil ou outros países virarem e falar assim, olha, não, vocês não podem fazer isso porque nós sabemos que vocês fizeram por causa disso, disso e disso, ou é algo que dá para se espionar e ficar sem ser descoberto? Olha, se isso for feito lá, no caso, como é uma coisa que fica... Todas as informações vão ficar salvas no remoto deles, né, no servidor remoto deles, não dá para obter por causa do que a gente chama de log. Quando a gente faz uma perícia forense, que é justamente o ato de você analisar o sistema para ver se foi comprometido de alguma forma, se foi monitorado e tal, nós estamos falando isso tratando dos nossos servidores. Não tem como a gente fazer isso lá. Mas essas bases remotas, digamos assim, esses locais remotos que foram instalados, esses agentes de monitoração, que é o que a gente fala, isso é possível sim. É possível fazer um trabalho, por exemplo, para descobrir onde que isso está acontecendo. Tem várias técnicas, na realidade, para se fazer isso. Agora, a questão não adianta você simplesmente parar isso aqui se isso vai continuar, de certa forma, lá, sem nós sabermos, né? Então, acho que a questão é muito maior aí
é uma questão que não pode ser resolvida apenas de forma técnica. Justamente, é uma questão que tem ser resolvida realmente de forma mais diplomática do que de solução técnica. Perfeito. Por isso que até recentemente o pessoal do governo deu uma sugestão de migrar todos os servidores de dados externos das empresas para o Brasil. Saiu essa notícia recente falando, não, então, ao invés do Facebook lá armazenar os dados dos Lá nos usuários Estados lá, Unidos ele teria que ter como se fosse armazenaria aqui. um servidor no Brasil, que aí seria monitorado quer dizer... Tem Como um controle melhor. Controlado, né? isso. Mas controlado. Isso simplesmente não funciona, porque nós não temos como nos separar totalmente dos servidores americanos. Uma hora a gente vai precisar conectar lá, né? Então a solução técnica nesse caso não seria a melhor solução. Perfeito. Bom, toda essa discussão sobre essa espionagem de dados começou depois que um ex-agente do Serviço Secreto americano revelou em entrevista como funcionava esse esquema de monitoramento de informações. Veja só. Edward Snowden afirmou que as informações eram monitoradas pela CIA, o Serviço Secreto americano, através de servidores de empresas privadas como Google e Facebook. A espionagem seria feita não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países, inclusive o Brasil. Edward Snowden é considerado um criminoso pelo governo americano e, segundo as últimas informações, estaria hoje em uma área de trânsito no aeroporto de Moscou, na Rússia. 3 países já ofereceram asilo político ao americano: Venezuela, Bolívia e Nicarágua. Questionado sobre o que o levou a revelar os segredos da espionagem americana, Snowden disse: "Eu não quero viver num mundo onde tudo que eu falo, tudo que eu faço, todo mundo com quem eu falo, toda expressão de criatividade, amor ou amizade seja gravado. Eu não quero fazer parte disso. Esse não é o mundo em que eu quero viver." Bom, o Edward Snowden agora, vamos dizer assim, né, é a bola da vez, quer dizer, foi quem começou toda essa discussão agora. É possível prever um futuro para ele, Paulo? Quer dizer, ele vai conseguir um asilo ali? É fácil isso acontecer? Ainda vai ficar um tempinho lá? Como é que você vê assim, a perspectiva desse personagem tão importante aí da história? Olha, é interessante a gente ter uma visão mais política e menos jurídica do assunto. Porque, do ponto de vista político, é preciso que haja uma concordância entre as partes para que elas sigam aí as regulamentações existentes. Existe uma diferença muito grande quando se fala em essa questão jurídica dentro de um país, onde você tem ali uma polícia, onde você tem ali formas de colocar essa regulamentação em prática, muito diferente do contexto internacional, onde você não tem esse poder superior que colocaria em ação as medidas, né? Então é preciso que as partes concordem. É preciso que a Rússia concorde em dar entrada ou dar saída a ele, é preciso que os americanos concordem, é preciso que algum país dê a ele um abrigo, né? Então é bom a gente entender o panorama político, porque o resto acaba indo a reboque. Nesse sentido, né, os americanos, pela própria posição histórica deles, eles têm inimigos de sobra. E aqui na América Latina, parece que já há 3 ou 4 países... Venezuela, Bolívia e Equador já oferecendo, não podem vir para cá. Dispostos a recebê-lo de braços abertos. Mas aí, do ponto de vista jurídico, estaria resolvida a questão. Mas não do ponto de vista político. Porque talvez ele tenha informações que interessem à Rússia, que acabou formalmente a Guerra Fria, mas na prática continua sendo um grande país que se preocupa muito com a posição americana e chinesa, o que quer que seja. Então, é preciso saber se ele ainda tem informações que interessem à Rússia, se a Rússia ainda quer mais saber alguma coisa dele, até que ponto a informação dele vai, se ele está ligado aí a uma rede, etc, etc. Então, é interessante que a gente perceba o acerto político em torno desse assunto, né? Porque, pelo que parece, deveria estar resolvido no momento que algum país está disposto a recebê-lo. Né? Perfeito. Marcos, essa questão que ele coloca ali, de que ele se coloca como um idealista, que não quer que as pessoas sejam observadas o tempo todo, tudo que ele faz, isso é uma coisa que na prática pode vir a acontecer, ou até já acontece, quer dizer, na medida que a gente entra no computador, alguém em algum lugar vai estar vendo o que a gente faz? É assim que funciona? Basicamente, hoje, quando você se conecta na internet,
né? Você faz parte do ambiente que você pode ser monitorado. Como usuário e até como empresa, você pode tomar certas medidas para tentar amenizar esse problema. Como, por exemplo, existem técnicas hoje que você pode aplicar criptografia de dados ou codificação de dados quando você envia um e-mail, alguma coisa assim. Não que a NSA, por exemplo, não tenha tecnologia para quebrar isso na hora de monitorar. Então, assim, hoje nós temos a impressão de que nós temos privacidade, mas infelizmente uma impressão errada. Porque os seus dados, eles passam por centenas de que a gente fala de equipamentos antes de chegar no destino ali, eles podem ser realmente monitorados, né? Por exemplo, o Brasil, você falou da questão de se ir a coisa para os Estados Unidos ou de ter um servidor no Brasil. O Brasil como país, ou o sistema brasileiro, se é que a gente pode falar isso de monitoramento, ele é seguro, não é tão seguro quanto outros de outros países, ou não dá nem para fazer essa comparação? Dá para fazer sim. De fato, no Brasil nós temos, segundo um estudo que saiu em sites especializados, nós temos uma das redes mais inseguras do mundo. Inseguras? Inseguras. Nosso investimento em tecnologia para segurança de redes, especialmente redes do governo, ele está sendo muito pouco para a tecnologia atual que a gente tem. E não é simplesmente uma questão de dinheiro, é uma questão de saber empregar bem os recursos de forma que a gente tenha uma proteção adequada. Então hoje o Brasil, além dele gerar muitos atacantes, pessoas que fazem isso, ele também é muito atacado, por causa dessa fragilidade. Você vira e mexe, você fica sabendo que um site oficial ficou fora do ar, que o pessoal entrou, né? Especialmente na questão dos protestos, na época dos protestos, vários sites do PT, do governo, saía do ar, né? Então, essa questão tem que ser realmente muito melhorada. Por incrível que pareça, é mais fácil o usuário caseiro ter um nível de proteção melhor, porque ele pode instalar do que o oficial. Que coisa, hein? Nós vamos fazer só um intervalinho, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão da espionagem cibernética. Um minuto só.